Gustavo, agora eu tenho pergunta aqui para você, deixa eu trazer aqui o tema da China, vamos um pouquinho lá para a China para a gente entender um pouco desses estímulos da economia. Bom dia para você. A gente tem acompanhado realmente o governo já, tem mais ou menos um mês, se não me engano, que foi ali já injetado um certo valor ali para poder incentivar a retomada da economia. Existia uma certa preocupação também de que esse efeito não fosse tão positivo assim, que não tivesse o resultado esperado de retomada da economia por causa daquela política de Covid-0. Há pouco eu estava vendo que Hong Kong está querendo aqui também suspender até aquela quarentena em hotéis, já com o apoio mesmo aqui da China, ou seja, e a gente já tem visto aqui nessa semana alguns dados importantes por lá, saindo positivos, vendas também já surpreendendo, dados de indústria por lá, muito rapidamente já respondendo. Porém, uma coisa que me deixou com um ponto de interrogação na cabeça é que a gente tem acompanhado bastante volatilidade na cotação do minério de ferro por lá. O que poderia explicar, então, um estímulo sendo injetado, uns dados positivos começando a aparecer, como, por exemplo, dados de vendas, dados de indústria, mas essa volatilidade no minério de ferro? Na primeira sessão de Dalian a gente acompanhou queda, agora até tem uma certa alta na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, de 1% no minério. Isso acaba dividindo aqui o setor, que eu estou com o setor aqui, claro que CSNA aqui tem aquela questão da Uzi Minas e tudo mais, mas a Vale, por exemplo, virou para o negativo agora. Como que explicar um pouco essa economia chinesa, esses estímulos, o que vem acontecendo por lá, na tua opinião? A China ainda sofre com a questão da política de Covid-0, por mais que os dados tenham melhorado um pouco nos últimos meses, ainda estão sendo revisados as projeções de PIB do ano da China para baixo. Se no começo do ano falava assim 5, em um cenário otimista 6, agora questiona-se se vai atingir 3% de crescimento. Talvez o Brasil cresça mais que a China, algo inimaginável nos últimos anos, mas pode ser que aconteça esse ano. Portanto, a dúvida é quanto tempo eles vão continuar existindo, discutindo, possibilitando a questão de política de Covid-0. Quanto tempo vai existir relatos de que algumas cidades foram para lockdown? No próximo mês, agora em outubro, a gente vai ter aquele evento que é o equivalente às nossas eleições para os chineses, no qual eles devem reconduzir o Xi Jinping, e aí sim ele tem uma abordagem talvez mais fácil de botar de lado essa política e passar a página, virar a página, possibilitando aí sim um crescimento mais sustentável para o ano que vem. Mas enquanto as revisões de PIB são para baixo, dificulta. Enquanto existem relatos de que o mercado imobiliário chinês sofre pressões, sofre problemas, dificulta também para o minério de ferro, dificulta a possibilidade de maiores investimentos como um todo na China. Acredito que em algum momento isso vai passar. Pode ser que aconteça já em outubro, pode ser que aconteça só em março do ano que vem, que aí acontece o equivalente às nossas eleições para governadores por lá, para as províncias chinesas. Mas mais cedo ou mais tarde não é cabível que eles vão continuar anos abre e fecha, porque eles estão sofrendo na economia e a população está começando a ficar mais irritada, a gente está vendo a dificuldade que está sendo retomar a confiança do consumidor chinês. Deixa eu só já pegar